Continuamos falando sobre mecanismos de regulação, agora a gente vai falar sobre franquia e coparticipação. Franquia e coparticipação, um mecanismo de compartilhamento de custo entre beneficiário e operadora de plano de saúde. Na aula anterior eu falei, a gente ainda vai falar sobre questão de carência, eventos futuros e incertos. É sobre isso aqui que a gente está falando. Eu gosto muito de utilizar o seguro de veículo como um exemplo para planos de saúde. Quando você contrata um seguro do seu carro, do seu veículo, você contrata ele depois que você bateu ou antes para prevenir caso você bata? Você contrata ele depois que ele foi roubado ou antes dele ser roubado? Quando a gente fala sobre eventos futuros e incertos, é isso. Você contrata um seguro de carro, vai lá um rapaz, tira foto do carro, mostra que o carro está intacto, mostra que aquele é o veículo e às vezes até coloca um GPS, né? Isso pode reduzir, se o consumidor ficar ciente, pode reduzir o custo do seguro, porque evita roubo e tal. Mas acontece isso, ele verifica lá se está tudo certo, se tiver tudo certo, faz a contratação, a partir dali está segurado. Plano de saúde também é igual. Você faz a entrevista de saúde para ver se está tudo checado, se não tem uma batida, se não tem nada. É a mesma coisa, porque ele vai respeitar o custeio de procedimentos futuros e incertos. Então eu gosto muito de utilizar esse exemplo para mostrar uma similaridade. E quando a gente fala de franquia, também é meio similar. Porque quando você bate o seu carro e você vai acionar o seguro, você não tem que pagar a franquia. Às vezes tem até acordo, né, entre os dois. Um erro gigantesco. Não faça isso. É uma fraude, inclusive, e a seguradora vai atrás. Mas é similar. Por isso foi vedado. Olha só. A franquia em planos de saúde foi vedada porque seria da seguinte forma: você ficou doente, se sentiu uma dor. Aí você chega no hospital e fala, estou sentindo uma dor aqui, quero tratamento. Aí fala, tudo bem, você vai ter que pagar uma franquia aqui de R$500 para ter acesso ao serviço. Está prevista em contrato? Está sim, tá, mas não está aplicada, está suspensa, a gente vai ver que está suspensa. Mas a ideia da franquia é essa, é você pagar para ter acesso ao serviço de saúde. Então, por hora, a franquia está suspensa, eu vou mostrar daqui a pouquinho nessa mesma aula. Já a coparticipação, nós já falamos na aula anterior, então eu nem vou aprofundar muito, mas é quando a operadora chama o beneficiário para rachar a conta. Vamos rachar a conta? É isso. Percentual ou valor que o paciente paga por cada procedimento ou consulta realizada. Há pouco tempo, a ANS ela quis regular como aconteceria a franquia e a coparticipação, mas foi ajuizada uma ação e a ministra Carmen Lúcia, do STF, suspendeu a norma porque falava, olha, precisa ter aqui uma discussão mais profunda. E isso levou à nulidade dessa resolução da ANS. Depois a ANS suspendeu, óbvio, né, que tinha que cumprir. Aqui, a gente já está falando sobre a validade da coparticipação no STJ. Notícia do STJ, você vê, e diz, a coparticipação, segundo a relatora, é uma forma de possibilitar planos de saúde mais baratos para o consumidor que tem consciência de possíveis encargos quando escolhe essa modalidade. Lembra que eu falei de consciência? A ministra falou sobre consciência. Olha, se eu usar muito, eu vou ter que pagar, então não quero não, dói no bolso. Então, a coparticipação ela é muito interessante por causa disso, ok? Limites da coparticipação. Aí é o ponto. A Consul número 8, já falamos sobre a Consul 8, o artigo 2º, inciso 7º, diz que é vedado estabelecer coparticipação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. O que isso significa? Acontece muito com mãezinhas de pacientes com espectro autista, diagnosticado com espectro autista. Segunda-feira ele tem que fazer ecoterapia, terça-feira musicoterapia, quarta-feira terapia ocupacional, quinta-feira neuro de pediatra. Imagine que ela vai pagar todos esses tratamentos, todos os dias, toda semana. Quanto é que vai ficar a mensalidade dessa mãe? Quanto é que vai ficar a mensalidade desse beneficiário? Gigantesca. A Consul 8 fala, se começar a caracterizar financiamento do próprio tratamento,
exacerbação da mensalidade pode ser considerada abusiva e vedada. Nesse caso, a operadora vai ter que fazer um conjunto global. Fala, olha, para esse tratamento aqui vai ter participação de tantos por cento ou determinado valor. E essa limitação também, ela fala sobre procedimento cirúrgico. OPMS custam 150 mil. Imagina ter que pagar para um procedimento 20% sobre isso. Ele vai estar custeando o próprio tratamento. Então, o próprio contrato, por muitas vezes, limita a aplicação desse valor. Beleza, entendeu o que é franquia? Que a franquia hoje não é aplicada. A coparticipação, sim, é aplicada, mas é limitada, não podendo caracterizar financiamento próprio do tratamento. Beleza? Próxima aula a gente continua. Mecanismo de regulação, protocolo clínico ou diretriz de utilização, DUT. Isso aqui é um assunto maneiríssimo, viu? Fique comigo. Até a próxima aula. Um abraço.